Irmãos e irmãs, hoje eu vou falar um pouco sobre o nazismo terrorista do Estado ímpio que se auto-intitula Israel. Para falar um pouco sobre a situação da Palestina, tem que aprender o conceito da Israel real, sabe? Do que é realmente Israel. Israel são os descendentes de Jacó, do próprio Israel. Essa descendência se espalhou-se pela humanidade e em meio ao exílio imposto pelo próprio pai, os filhos de Israel foram espalhados por toda a terra. Nessa compreensão, Israel não é só os judeus, Israel não é só o judaísmo, Israel está no sangue de praticamente todo ser humano hoje em dia, entende? Todos compreendendo realmente o que acontece com relação à humanidade, compreendendo que os 8 milhões do ano 70, depois de Cristo, que estavam no templo na destruição em Jerusalém, na terra de Israel, se espalhou por toda a terra, se espalhou pela Europa e pela própria África, pela Ásia, esses, no Brasil, só os sefarditas são cerca de 20% da população que tem sangue de sefarditas, que é só apenas o povo da Península Ibérica. Nessa proporção você entende que todos temos o sangue do próprio Jacó, de Israel. Todos somos Israel, entende? Abraão tem uma descendência que é igual às estrelas do céu, e realmente é. E assim será por toda a eternidade. Mas nessa compreensão compreendemos o que é Israel. A tomada pelo movimento sionista da Palestina, justamente a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia imperial. Essa burguesia tem um braço judeu, assim como todas as burguesias. E os judeus foram criadores da própria burguesia. Os judeus foram os pensadores do próprio capitalismo como ele se estrutura hoje. Por ser um povo nômade, tinham contatos em toda a Europa, na África, na Ásia, e esses contatos faziam com que tinha uma grande cadeia comercial. E isso que originou a burguesia. Por exemplo, os Rothschilds, que eram vendedores de joias. Por quê? Porque é mais fácil, quando você é perseguido, andar com joias. E os judeus investem até hoje em joias, justamente porque é mais fácil andar com esse valor em mãos. E por isso passaram por toda a Europa e criaram uma cadeia comercial muito grande de joias preciosas. E é dessa fortuna, junto com o terrorismo, junto com a escravidão, junto com todos os genocídios gerados pelo capital, que essa família judia, assim como Goldman Sachs, assim como toda a burguesia, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas judia, em conexão com os desgovernantes, os líderes sionistas, fizeram o Estado de Israel, tomando a Palestina, entende? É uma invasão nazifascista, porque o Estado em si, em sua base, cria uma casta de seres humanos que é superior à outra. Isso é nazismo. O nazismo é formado por duas colunas. A coluna de separação, a ilusão de separação, que é você não entender que o próximo é o um que você e a coluna de superioridade, a coluna da ilusão de superioridade, que é justamente que é o Estado de Israel. Os judeus se acham superiores aos próprios descendentes de Jacó que moram naquela terra e derrubam o sangue de Jacó diariamente. 1000 crianças bombardeadas. Entende? Isso é terrorismo. Não é só terrorismo. É a idolatria aos caídos. Os mesmos caídos que deram as armas
que fez com que Israel sangrasse, sangra hoje, botando fogo nos próprios irmãos e irmãs, por uma ilusão de separatividade, por uma ilusão de superioridade, a negação da palavra de Deus. Se um da própria burguesia dos judeus cumprisse a Torá em um dia e no seu jubileu perdoasse todas as suas dívidas, o próprio capitalismo acabava. A ditadura de Mamon acabava. Mamon, uma representação dos caídos às quais eles idolatram. Na violência, no sangue, no fogo. E é isso que vão colher. O fogo de Guerrena. Pois fez o povo sofrer dessa maneira. E toda a expressão sionista é uma expressão herege. É uma expressão de idolatria aos caídos. Entende? É por isso que a Assembleia de Israel é um prédio dado, comprado e construído pelos Rothschilds. A burguesia que gera o genocídio, que gerou a escravização, gerou a ilusão de dívida, roubou o Banco Central das maiores potências da Europa, ao ponto do próprio povo alemão enxergar isso e projetar a própria repressão que estavam sofrendo nos próprios judeus. Esses são os culpados pelo Holocausto. Entende? Os que ganharam a vida toda ganhando com uma dívida que não existe, numa ilusão, negando a palavra de Deus, por um sistema de egoísmo, por um sistema que nega que o próprio Pai é dono de todas as coisas. E é assim que o Pai define realmente para Israel: aquele que ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos, estes sim são o meu povo. E o Pai é dono de todos. Mas o sionismo, a negação da palavra de Deus, a negação dos 3 juramentos, entende? De não retornar em massa à terra de Israel, de não oprimir os outros povos, não se rebelasse contra as nações, e das próprias nações não fazer mal a Israel. Todos esses 3 juramentos foram quebrados. E são quebrados cotidianamente pelos sionistas. É esse o respeito que vocês têm pela Gamorrá. Entende? Pela sua própria palavra. Negam a palavra de Deus a cada dia de existência de um Estado ímpio que nega a palavra em si mesmo. E a saída é uma só. A saída é a construção da democracia real. A construção do viver a verdade, a palavra do eu sou, do próprio Pai, Deus de Israel, dentro de ti, o eu superior, que é a própria verdade, que emana, cria forma e materializa todos os poderes. Todo poder emana dessa mesma fonte, a palavra de Deus, dentro de mim, dentro de você, e ao reconhecê-la, você tem a obrigação de lutar contra toda e qualquer forma de Estado ímpio que nega a palavra em si, toda a antidemocracia representativa. E, consequentemente, a democracia real existe a socialização dos meios de produção, porque toda a terra, toda a compreensão da propriedade, toda a propriedade é do próprio um que todos somos, o Pai dentro da gente, o dono de todas as coisas. E este sim é o único que pode lhe dar algo e ceder algo. Consequentemente, a socialização dos meios de produção é a socialização também da terra, que foi roubada dos palestinos. Entende? Mas nessa compreensão, vemos o imperialismo cair todos os dias, e esses que se dizem Israel, e são sim a sinagoga do Satanás, negam a própria palavra do Pai todos os dias,
e se acham superiores ao ponto de genocidar o seu próprio povo e não reconhecer no próximo a si mesmos. Nega a própria lei. A própria compreensão do cumprimento da lei é o amor. E ao negar o amor ao próximo e bombardear mais de 1000 crianças, não passam de ímpios, caídos, igual aos caídos aos quais eles idolatram, para perpetuar o capitalismo, para se permanecer em uma riqueza ilusória, enquanto se deterioram todos os dias ao ver a luz. Entende? Nessa compreensão, não é só com relação à negação dos 3 juramentos. É com relação à negação da palavra do Pai dentro da gente. E esse é o pior de todos os pecados. A compreensão da lógica dentro de si mesmo e ainda assim negar pelo ego de defender o sionismo, uma heresia. Entende? Eu escrevi algumas coisas, mas a compreensão é fácil. A própria Gamorá, ela defende justamente, e você compreende ao ler a Gamorá, que não se pode retornar à terra de Israel, e se o faz, está violando seus 3 juramentos, a não ser que seja um profeta que te disse para retornar. Qual foi o profeta que fez vocês retornarem a Israel? Qual foi a palavra do Pai que chegou a vocês para que vocês retornassem a Israel? Entende? O seu Messias Theodore Roosevelt. Não sei nem falar o nome do cara. Enfim, o primeiro sionista. É esse o seu Messias? Apenas a democracia real, consequentemente, o fim do Estado sionista, nazista e terrorista, genocida e em apartheid, em ditadura dos sacerdotes de Mamon, a própria burguesia imperialista, a qual comanda a egrégora que se diz Estado de Israel. Em ditadura desses sacerdotes de Mamon, o capitalismo, a antidemocracia representativa, consequentemente, por toda a dor e sofrimento gerada, é inevitável que haja a socialização dos meios de produção. A terra é apenas o próprio Pai, que é o que todos somos. Nos últimos 8 meses, mais de 4.000 palestinos foram assassinados no genocídio étnico de um Estado em apartheid, genocida e terrorista. Não há defesa para o sionismo. Entende? Roubar, matar, ocupar, expropriar terras alheias, reprimir e colonizar um povo inteiro é exatamente o que Faraó fez com Israel e o que Hitler fez com os judeus, escanazes. É totalmente proibido pela religião judaica, porque é proibido pela própria palavra de Deus. Todo cristão entende isso, porque reconhece a palavra de Deus como o próprio Pai dentro da gente. Assim como toda pessoa que tem juízo, né? Que compreende que a própria essência de todas as coisas é a razão, e essa razão limita em si a própria sabedoria, que a justiça, só há realmente justiça quando em equilíbrio com a misericórdia, que a graça é a própria palavra de Deus e que expressa a harmonia da própria vitória. E somente a palavra de Deus, que é a própria vitória, expressa e forma todas as coisas. Forma e cria a forma de todas as coisas e manifesta a todos os momentos na própria matéria, no próprio mundo real, entende?
Os sionistas geram um genocídio lento ou a expulsão de sua terra para os palestinos. É pura limpeza étnica. Ocupação, apartheid. Enfim, é uma heresia que nega a palavra de Deus para perpetuar o genocídio do povo que em si são todos irmãos. Por hoje eu fico por aqui, peço para você se inscrever no canal e até mais.